Bom dia, meus amigos, tudo bem? Hoje nós vamos começar a estudar a história do nosso planeta, entender como é o nosso planeta por fora e por dentro, tá bom? Mas antes da gente entender propriamente o nosso planeta, nós temos que entender a origem do nosso planeta, como que ele surgiu. O nosso planeta, de acordo com estudos, ele tem a idade de 4 bilhões e 500 milhões de anos. E o nosso planeta nem sempre foi como ele é hoje. Quando ele surgiu, a sua temperatura era muito elevada. É como se ele fosse uma bola de fogo. E essa temperatura muito elevada não permitia que nós tivéssemos as formas de vida que nós temos hoje em nosso planeta. Mas com o passar do tempo e eventos chamados glaciações, onde a temperatura da Terra foi diminuindo e se adequando até chegar à temperatura atual de hoje, a história do nosso planeta foi se modificando. E a história do nosso planeta, como você pode ver aí na tela do seu computador, ela é dividida em eras geológicas. E aí nós temos 4 eras geológicas que eu quero que você preste muita atenção aqui agora. Olha a setinha do mouse. Nós temos a era pré-cambriana, a era paleozoica, a era mesozoica e a era cenozoica, sendo que nessa tabela de era geológica, a era mais antiga é aqui, ó, a era pré-cambriana. A era mais recente é a era que nós estamos vivendo hoje, que é a era cenozoica. E o que é muito interessante que você compreenda é, de baixo para cima, nós temos da mais antiga para a mais recente. Ou seja, a pré-cambriana ela é mais antiga do que a era paleozoica. A paleozoica ela é mais recente que a pré-cambriana, mas mais antiga do que a mesozoica. A era mesozoica ela é mais recente do que a paleozoica, mas mais antiga que a cenozoica. E a cenozoica, que é a era que nós estamos vivendo hoje, é a era mais recente de todas. Aí eu vou contar para você agora um pouquinho da história da Terra, como que surgiram os elementos, os seres vivos, de acordo com as eras, tá? A era pré-cambriana, que é a primeira era que surgiu há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, o início dela era chamado de Era Azoica. É essa partezinha aqui ó, que eu quero mostrar para vocês. Era uma era onde um período dessa era pré-cambriana onde ainda não existia vida, justamente por ser muito quente o nosso planeta, tá? E aí, nesse momento, aos poucos a Terra foi resfriando e uma coisa que surge nesse período aqui, ó, azoico, sem vida, são os escudos cristalinos. O que seria isso? É a formação dos minerais metálicos, como ouro, prata, diamante, ferro. Esses elementos surgiram lá na era pré-cambriana, no período azoico. Surgiram antes que surgirem os seres vivos. Com o passar do tempo, a gente entra para outro período aqui chamado proterozoico, onde surgem aqui a vida elementar. O que é a vida elementar? São os primeiros seres vivos. Os primeiros seres vivos que surgiram foram os vírus e as bactérias. As bactérias ainda antes dos vírus. Então esse vírus que está causando essa pandemia, esse problema mundial hoje, ele é muito antigo. Os vírus surgiram há bilhões de anos atrás. Tá bom? Então, toda vez que a gente falar de era pré-cambriana, eu quero que você se lembre que nesse período surgiram os minerais metálicos, ouro, prata, diamante, ferro e também as primeiras formas de vida, que são os vírus e as bactérias, tá? Mais adiante, como você observa aqui, ó, a gente vai para outra era. Nessa era aqui, surge a vida antiga, a vida primitiva, os primeiros seres mais evoluídos se comparado com as bactérias e os vírus, tá? É interessante que você entenda também que para a gente sair da era pré-cambriana e ir para a era paleozoica, ocorreu um processo de glaciação. Glaciação quer dizer o quê? Resfriamento da Terra. E aí a Terra, várias partes começaram a solidificar, tá? E aí surgiram os grandes blocos de terras emersas, ou seja, os continentes. Só que quando os continentes surgiram no nosso planeta, eles não surgiram como a gente vê eles hoje, tá? A gente vai ver mais pra frente isso. Mas quando surgiram os continentes, surgiram um mega continente chamado Pangeia, tá? Era só um, era como se todos os que existissem hoje estivessem todos unidos, tá? E além
da formação da Pangeia, eu quero que vocês observem o seguinte: observe que nessa era paleozoica aqui, os seres vivos, como eu disse, já são mais evoluídos. É nessa época aqui, ó, nessa era paleozoica que surgem os peixes, os pequenos répteis, os anfíbios, como os sapos e os insetos, ok? Fomos para mais uma era, ocorreu um processo de glaciação, ou seja, resfriou mais ainda a Terra se comparado com a temperatura que ela tinha no início. E aí, o que aconteceu? Surgiram aqui duas coisas que são importantes. Primeiro, os grandes répteis. Os grandes répteis, no caso, são os dinossauros. Os dinossauros surgiram nessa era, que é a era Mesozoica, tá? Eles surgiram e foram extintos nesse período. Então, quando você vê um desenho dos Flintstones, que você lá vê o Fred e o Barney junto com os dinossauros, aquilo está errado. Por quê? Porque os dinossauros surgiram e foram extintos antes que os homens aparecessem aqui no nosso planeta, tá? Então, eles surgiram e foram extintos na era Mesozoica. E uma coisa também interessante dessa era aqui, lembra que eu disse para você que nessa era Paleozoica surgiu a Pangeia, que foi um megacontinente? Quando chega na era Mesozoica, esse megacontinente passa a se dividir. E aí surgem dois continentes, Laurásia e Gondwana, que a gente vai estudar mais para frente, tá? E aí, gente, ocorre mais uma glaciação, ou seja, mais um resfriamento no nosso planeta, e nós chegamos aqui na era Cenozoica, que é a era que nós estamos vivendo hoje, tá? E aí, a principal característica dessa era, aliás, o que mais destaca é que surgem o homem, tá? O homem e os grandes mamíferos surgem nesse período aqui. Então, essa era aqui tem mais ou menos 60 milhões de anos. Então é muito pouco, são poucos anos se comparado com a era pré-cambriana, que tem 4 bilhões e 500 milhões de anos. Então a história do homem no nosso planeta é muito recente. Estudos afirmam que nós estamos aqui há 1 milhão de anos, mais ou menos. Tá bom? Então, além do surgimento do homem aqui, nessa era cenozoica, os continentes como nós temos hoje, América, Ásia, Antártida, África, Oceania e Europa, surgiram nesse período da era cenozoica. Tá bom? Então não se esqueça, ó, a pré-cambriana é a mais antiga, a cenozoica a mais recente, a que nós estamos vivendo. E observem, de acordo com as figuras aqui, que quanto mais recente a era, mais evoluído fica o nosso planeta. Tanto no que diz respeito à natureza, como no que diz respeito à fauna, aos animais. Tá bom? Agora, gente, uma coisa muito importante de você entender também é a estrutura interna da Terra. O nosso planeta é como se ele fosse uma bolacha recheada. A bolacha recheada não tem as bolachas em cima e embaixo e no meio recheio, e é assim que é o nosso planeta. O nosso planeta, gente, ele é dividido em 3 partes aqui, ó. Você tem a crosta terrestre, que é a camada onde nós temos mais contato. É a camada onde ficam os continentes, onde fica o solo, tá? É onde o que você está pisando agora, você está pisando sobre a crosta terrestre. Ela é a menor camada do nosso planeta. Menor que eu digo em densidade, em tamanho. E ela é dividida em crosta oceânica e em crosta continental. E aí, quando você perfura o nosso planeta e vai até no máximo da crosta, a crosta tem mais ou menos 80 quilômetros de espessura, tá? E quando você consegue sair da crosta, você chega no manto. O manto é aquilo que fica no meio do nosso planeta, entre a crosta e o núcleo. É a camada mais densa, é a camada maior, tá? O manto é dividido em manto superior e manto inferior, tá? E no manto, nós temos um elemento muito importante que faz parte da fisionomia do nosso planeta, quando ele extravasa aqui na superfície, que é o magma. O magma que nós encontramos nos vulcões, ele fica aqui, ó, no manto. E observa aqui, como eu já disse, manto superior, fazendo divisa com a crosta, e manto inferior, fazendo divisa com o núcleo, tá? A crosta terrestre, ela é sólida, tá? O manto, ele é pastoso, é como se fosse um doce de leite. Por que ele fica como um doce de leite? Porque quando você vai entrando para o interior do nosso planeta, a temperatura vai aumentando. No que a temperatura vai aumentando, as rochas que estão no interior do nosso planeta, elas vão começando a derreter, tá? Então, a camada mais fria, que deixa
praticamente todas as rochas sólidas é a crosta, a qual nós estamos sobre ela. Quando você entra no manto, como eu já disse, começa a aumentar a temperatura e aí começa a fazer o quê? Começa a derreter, aí a rocha vai ficando pastosa. Quando você chega na nossa terceira e última camada, que é o núcleo, que é dividido em núcleo externo e núcleo interno, o núcleo externo ele é totalmente derretido. É como se fosse uma piscina, tá? Uma piscina de fogo. É tudo líquido, tá? E aí quando você chega aqui para o núcleo interno, tá? O núcleo interno é esse núcleo aqui mais para dentro, que não faz divisa com o manto. Ele é mais quente ainda. Só que como ele sofre uma pressão do peso da crosta e do manto e do núcleo externo, ele fica sólido, mas ele é a região mais quente. Para você ter noção, a temperatura média aqui onde nós vivemos na superfície é 35 graus. O núcleo tem mais de 6.000 graus Celsius. Tá? Quando você coloca um frango para ser assado no forno, ele vai mais ou menos a 240 graus. E ele fica torradinho, não fica? Ali no núcleo é mais ou menos 30 vezes isso. Ok? Então não esquecer como que a estrutura da terra, interna da Terra, perdão, é dividida em crosta, manto e núcleo. A crosta é a camada mais fina. Se fosse um ovo, a crosta seria casquinha, que é aquela parte fininha, tá? O manto, que é a camada mais densa, maior, que tem maior quantidade dentro do nosso planeta, seria a gema do ovo. E o núcleo seria, perdão, o manto seria a clara do ovo e o núcleo seria a gema. Tranquilo? Aí, gente, uma coisa muito interessante aqui. A crosta terrestre, ela é dividida em crosta oceânica e crosta continental, como nós vimos. E ela é quebrada, como se fosse um quebra-cabeça, dividida em placas tectônicas, tá? E essas placas tectônicas, observa aqui que eu estou apontando para você com o mouse, elas fazem divisa com outras placas, tá? E aí essas placas se movimentam, por conta que lá no manto, aonde fica o magma que eu te falei, é muito quente. E aí vai fazendo como se fosse um ventiladorzinho lá dentro, chamado corrente de convecção, que a gente vai ver mais para frente. E aí as placas passam a se movimentar e elas se chocam, gerando fenômenos como os terremotos e os vulcões. Então existem terremotos e vulcões no nosso planeta porque a crosta terrestre é dividida em 15 grandes placas e essas placas se movimentam e ocasionam os terremotos e os vulcões. Tá? Por exemplo, o Brasil. O Brasil está aqui, ó, na placa sul-americana. A placa sul-americana faz divisa com a placa de Nazca, com a placa do Caribe. Aqui, ó, essa partezinha com a placa norte-americana. Grande parte com a placa africana. Aqui com a placa antártica, com a placa de Escócia também. Ok? Então, a crosta terrestre que é quebrada como se fosse um quebra-cabeça nessas partes aí. Cada placa é como se fosse uma parte desse quebra-cabeça. E aí, como que as placas se movimentam? As placas elas podem se movimentar de uma maneira convergente, que é quando uma placa vai encontro a outra, de maneira divergente, quando uma placa se afasta da outra, e de maneira transformante, quando uma placa sobe e a outra desce, em sentidos opostos. Tá? E aí, como que chama esses movimentos? Quando se encontra, convergente, quando vão em sentidos opostos, transformante ou transcorrente, é a mesma coisa. Tá? E quando se afastam, é um movimento divergente. Importante você saber que todos esses três movimentos, eles têm em comum a geração de terremotos e vulcões. Tá? Então, tanto o movimento convergente, transformante e divergente, quando eles acontecerem, podem ocorrer terremotos e vulcanismo. Tá? Só que além desses fenômenos que todos esses movimentos de placa geram em comum, cada movimento de placa também vai gerar um fenômeno diferenciado. Então vamos observar aqui, ó. O movimento convergente, que é o de se encontrar, além de terremotos e vulcões, eles formam o quê? Cordilheiras, montanhas. Montanha é o tipo mais elevado que existe de relevo. Tá? E eu quero que vocês observem que toda montanha ela é pontiaguda, ó, ela é bicuda. As montanhas não são iguais aos morros que nós temos aqui. Por quê? Porque os morros, além de serem muito mais baixos, obviamente, eles são arredondados no topo. A montanha lá, ó, ela faz tipo um triângulo, ela é bicuda.
E nas montanhas ocorre um fenômeno chamado neve eterna. O que é isso? Nós vamos aprender, quando nós estudarmos clima, que quanto mais alto, mais frio. E quanto mais alto, mais frio, isso faz com que ocorra um processo chamado neve eterna nas montanhas. As montanhas são tão altas, as montanhas têm mais de 4 quilômetros de altura, que mesmo no verão, como ela está numa posição muito alta, o seu pico, a neve não consegue derreter totalmente. Tá? E aí, sempre que você vê uma montanha, nesse período que está te mostrando aqui, provavelmente é inverno, que a montanha está muito coberta de neve. Mas quando for no verão, onde nós temos montanhas, pelo menos o biquinho aqui, ó, vai estar coberto de neve, de tão frio que é lá em cima, tá? Então, quando fala que no Brasil existe montanha, está errado. Por quê? Porque as montanhas, elas só ocorrem onde nós temos um movimento convergente de placas, ou seja, para que o Brasil tivesse montanha, nós teríamos que estar próximo do encontro de 2 placas ou mais. E nós não estamos próximos, nós estamos no centro de uma placa. Então, no Brasil não existem montanhas. Tá? O movimento divergente, ó, que é esse movimento de afastar, eu quero que você observe aqui, ó, no primeiro desenho. Aí no segundo já vai tendo um buraco aqui que vai surgindo água. No terceiro essa água vai aumentando aqui. E aqui, ó, fica muito grande. O movimento divergente, além de gerar terremotos e vulcanismo, ele gera um movimento chamado expansão do fundo dos oceanos. Por quê? Ó, vai fazendo assim, o magma que está lá no manto sobe, solidifica e aumenta o fundo dos oceanos, como você pode observar ali. Então, quando fala em expansão, aumento do fundo dos oceanos, nós estamos falando do movimento divergente de placas. Tá? O movimento transcorrente ou transformante é um movimento que ocorre apenas na costa oeste dos Estados Unidos, lá na região da Califórnia. Tá? E esse movimento, além de gerar terremotos com grande intensidade e vulcanismo, gera o quê? Essas falhas aqui, que são buracos enormes que surgem no nosso planeta. Tá? Mas, no caso, esse falhamento aqui só ocorre na costa oeste dos Estados Unidos, porque só lá que existe esse movimento. Esse movimento aqui é a falha de San Andreas, que tem lá nos Estados Unidos. Tem um filme de 2017 chamado Terremoto, a falha de San Andreas, tá? É do The Rock, aquele ator famoso, fortão, calvo, que todo mundo conhece. Se você tiver a oportunidade de ver esse filme, veja que você vai entender a formação dos terremotos e como eles podem ser intensos, principalmente onde ocorre um movimento transcorrente de placas. Tá? Então, ó, em relação às placas, o que você não pode esquecer? Nós temos 3 movimentos: convergente, divergente e transformante. Todos esses 3 movimentos têm em comum a geração de terremotos e vulcanismos, só que, além disso, cada movimento tem uma particularidade. O convergente, que é o de encontrar, vai gerar montanhas, cordilheiras. O divergente, que é o de se afastar, vai gerar a expansão do fundo dos oceanos, e o transcorrente ou transformante geram falhas, ok? Gente, aqui eu coloquei para vocês uma região chamada Círculo de Fogo. Observa que o Círculo de Fogo aqui, ó, ele pega a costa oeste da América e a costa leste da Ásia e da Oceania. Esse círculo de fogo, essa região que está achurada aqui de vermelho, é a região onde nós temos a maior presença de ocorrência de terremotos e vulcões. Por isso, círculo de fogo. Porque o fogo, ele é vida, mas ele também pode ocasionar destruição. Tá? E aí, eu quero que vocês observem que ele fica na região do Pacífico, e o Círculo de Fogo é a região onde nós temos a maior intensidade de vulcanismo e de terremotos, tá? Obviamente que nós não temos vulcões e terremotos só nessa área. Por exemplo, no sul da Europa lá, nós temos com grande intensidade terremotos e vulcões. No entanto, essa região aqui do Pacífico, chamada Círculo de Fogo, é a região do planeta onde nós temos a maior ocorrência de terremotos e de vulcanismo. Então, se eu te perguntar numa prova, qual é a região do planeta onde nós temos a maior ocorrência de sismos? Sismo é sinônimo de terremoto, de vulcanismo. Então, é onde? É na região do Círculo de Fogo, que pega a costa oeste da América e as costas leste da Ásia e da Oceania. Círculo de Fogo do Pacífico
porque é na região do Oceano Pacífico, tá? E aí, gente, muita gente pergunta assim, tá, nós entendemos a movimentação das placas, mas nós queremos saber por que que as placas se movimentam. As placas se movimentam por causa desse fenômeno aqui, ó, das correntes de convecção que ocorrem no nosso planeta. O que que é isso? Ó? Você viu na hora que eu te falei da estrutura interna da Terra que existe um manto. E existe o manto superior e o manto inferior. O manto superior ele faz divisa com a crosta. E o manto inferior ele faz divisa com o núcleo. O manto inferior é como se fosse assim, ó, manto superior aqui e essa outra aqui, a minha mão direita, é um manto inferior. Você concorda comigo que o manto inferior, por estar mais para dentro da Terra, ele é mais quente? E o manto superior, por estar mais próximo da crosta, ele é mais frio? E aí o que acontece? Observe aqui na imagem no mouse, ó. É como se um manto inferior fosse aqui. E aí, como está mais quente, o ar mais quente, ele é um ar mais leve, ele começa a subir. Vou fazer aqui, achar certinho. Ó. E aqui está mais quente, ele começa a subir. Então, ele está saindo do manto inferior. Quando ele chega aqui, ó, no manto superior, a temperatura já caiu bastante e o ar fica mais frio. O ar mais frio é um ar mais pesado. E o ar mais pesado faz o quê? Desce. Então, fica fazendo um movimento circular, ó. Manto inferior, ar mais quente, ar mais leve, sobe. Chega no manto superior, o ar fica mais frio, mais pesado, desce. E aí vai fazendo esse movimento circular. E esse movimento circular fica como se fosse um ventilador. Quando o ventilador está ligado, se você colocar uma folha em frente a ele não começa a movimentar aquela folha, porque ele gera um vento. É o que acontece na corrente de convecção. Começa a fazer esse movimento circular. No que vai fazendo esse movimento circular, vai gerando como se fosse ventos dentro do interior do manto que vão chegar aqui na crosta e aí as placas vão começar a se movimentar. Então, são as correntes de convecção que estão dentro do manto do nosso planeta que geram esse movimento que é capaz de fazer com que as placas se movam de maneira convergente, divergente e transformante. Tá bom? Agora, gente, uma coisa também interessante para finalizar a nossa aula aqui é a teoria da deriva continental. Hoje você sabe que existem 6 continentes no nosso planeta. Quais são? América, que é o nosso, Europa, que é o mais desenvolvido, África, que é o continente mais subdesenvolvido, Ásia, que é o maior em tamanho e em quantidade de pessoas, Oceania, que é chamado de novíssimo continente por ter sido o mais recentemente descoberto, tá? Pelos europeus, descobertos entre aspas, e a Antártida, que é um continente onde nós não temos a ocupação de pessoas, nós só temos pesquisadores lá fazendo pesquisas principalmente relacionadas à questão do clima. Só que os nossos continentes nem sempre tiveram esse formato. Como a gente viu lá na história da Terra, lá na era paleozoica, quando a Terra começa a resfriar e surgem rochas cada vez maiores, aparece a Pangeia, tá? Aqui tá Pangaea, porque tá um exemplo em inglês, mas ela chama Pangeia, tá? A Pangeia, gente, foi o primeiro continente que surgiu. Era um mega continente. E todos os continentes que nós temos hoje separados, eles eram unidos dessa forma aqui, tá? Isso mais ou menos há 225 milhões de anos atrás, num período chamado Permiano, dentro da era paleozoica, ok? Com o passar dos anos, depois que passado 25 milhões de anos, nós chegamos aqui, ó, na era Mesozoica. A era Mesozoica, que, como eu disse para vocês, é a era dos dinossauros. Ela é dividida em 3 períodos, ó, Triássico, Jurássico e Cretáceo. Ao longo desses períodos da era Mesozoica, os continentes foram ganhando um pouquinho do formato atual. Primeiramente, com a divisão da Pangeia, surgiram 2 grandes continentes. A Laurásia, que pega todos os países que hoje estão no hemisfério norte, e a Gondwana, que pega todos os países que hoje estão no hemisfério sul. Tá? Aí vai se movimentando, foi se movimentando, até que na era Cenozoica, que é a era que nós vivemos hoje, há cerca de 71 milhões, há cerca de 17 milhões de anos atrás, mais ou menos, surge os continentes no formato atual.
Tá? Então a deriva continental é uma teoria que explica essa movimentação dos continentes. Você tem que lembrar que nem sempre os continentes tiveram o formato que eles possuem hoje. Tá? Antes era um megacontinente, lá na era paleozoica, chamado Pangeia. Quando nós passamos para a era mesozoica, ele foi se dividindo até formar o megacontinente Laurásia e o megacontinente Gondwana. E quando nós chegamos na era cenozoica, que é a era que nós estamos vivendo hoje, os continentes passam a ter o formato atual dos 6 continentes. Vamos apontar eles aqui novamente: América, Europa, Ásia, África, Oceania e Antártida, ok? Então a teoria da deriva continental é uma teoria que vai explicar a movimentação dos continentes. E aí também um adentro aqui. A mesma corrente de convecção que nós vimos ali que movimentam as placas é também responsável pela movimentação dos continentes. E, gente, essa movimentação não parou. Os continentes continuam se movimentando pelo menos 7 centímetros por ano. E aí o que vai acontecer? Eles vão ter um formato de ligamento novamente. Só que nós não vamos ver isso, porque o homem, gente, ele vive no tempo histórico. O que é o tempo histórico? Marcado em anos, séculos, no máximo milhares de anos. Tá? Já o tempo que diz respeito ao continente, à formação da natureza, não é um tempo histórico, é um tempo geológico. O tempo geológico ele é medido em milhões de anos. Ok? Então, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula. Bons estudos aí. Qualquer dúvida, estou aqui para te ajudar.